Ontem eu tinha tomado uma decisão, eu disse, não, esse meu dia, ele vai ser reflexo do que tem sido, assim, a minha vida. Então, pela manhã, eu fui entregar folhetos, né? Fui aqui no cemitério e fui entregar esses folhetos, né? Que falavam justamente sobre a morte. Eu até, assim, me deparei com uma situação para a gente entender como é que é a nossa vida, como é que é a vida do ser humano, né? Pela manhã eu fui fazer a entrega de folhetos, nós entregamos, foram 3 pessoas, né? Foi eu, meu pai e o ancião da Igreja Central de Cascavel, nós entregamos 490 folhetos, nós três. Em um momento que eu estava lá, uma pessoa passou por mim e disse assim, tem uma mulher ali passando mal, tem uma mulher ali passando mal. E você não tem como ajudar? Aí eu fui disse, não, eu infelizmente eu não tô de carro, eu vim a pé. Mas você pode fazer o seguinte, você pode ligar para o SAMU, né? E vai aqui na funerária pedir ajuda. Porque sempre na funerária tem uma pessoa que fica lá verificando pressão, né? E isso ela fez. Ela foi lá e ligou para o SAMU e tudo bem. Quando nós terminamos de entregar os folhetos na porta do cemitério, quando nós entramos, nós encontramos, né, justamente essa mulher. Ela estava sentada no túmulo, né? Ela tinha desmaiado, acordou, estava lá sentada e, e as pessoas ao redor dela, né, cuidando, esperando chegar a ambulância para levar ela para o hospital ou para a UPA, né? E assim a gente, né, paramos lá, olhamos, né, e saímos. Quando eu voltei agora de Pacajus, mais ou menos umas 7 horas da noite, a hora que eu voltei de Pacajus, aí, aliás, na hora que a gente estava voltando de Pacajus, né, o ancião ligou pro pai, né, e falou que a mulher tinha falecido. Faleceu assim, ela passou mal de manhã, nós passamos por ela, vimos ela ali viva, né, sentada no túmulo, realmente ela não aparentava bem, mas aí quando ela foi para a UPA, quando ela chegou na UPA, as informações que a gente tem é que ela já chegou morta. Então, assim, para os irmãos verem como é que são as coisas, né, como acontece, né, e como nós temos que valorizar a vida, como nós temos que valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. E o tema do nosso sermão, ele fala sobre perdão. Lá em Mateus capítulo 6, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Irmãos, esse ano, para a honra e glória de Deus, temos aqui alguns irmãos de Pacajus que estão na sala, né? A igreja de Pacajus, nós tivemos 21 até agora, 21 novos conversos, né? Para a honra e glória de Deus. Irmão Oliveira, que está aí, tem participação também. Tem 2 pessoas que foram batizadas através do trabalho do MAN. Eu acho que a irmã Ana Lúcia está na sala também, né? A irmã Ana Lúcia é a irmã Ana Lúcia de Pacajus que está na sala. A irmã Ana Lúcia, uma mulher de Deus, que muitos estudos bíblicos, né, são passados por ela também. E muitos frutos nós teremos ainda até o final do ano, para a honra e glória dele. Amém? Mateus capítulo 6, verso 14 e o 15 diz assim, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O texto bíblico, né, a palavra de Deus, nas escrituras sagradas, ela fala que nós devemos aprender a perdoar as pessoas. Se nós não perdoamos as pessoas, tampouco o nosso Pai Celestial nos dará também esse perdão. Assim, quando nós oramos na oração do Pai Nosso, nós pedimos que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos o nosso semelhante, aquelas pessoas que estão conosco, né? E nessa oração, nesse momento de oração, quando eu faço essa oração, a oração do Pai Nosso, eu tô pedindo para que Deus me perdoe, né? Assim como eu tenho perdoado. Mas a questão e análise que eu queria fazer para com os irmãos nós temos perdoado, nós temos aprendido a perdoar as pessoas, nós temos aprendido a perdoar aquelas pessoas que nos ferem, nós temos aprendido a perdoar muitas vezes um parente que muitas vezes tem causado algum certo de intriga, ou eu pela minha forma de falar, ou pela minha forma de agir, ou até mesmo pela minha forma de pregar,
de não usar, de ser verdadeiro, de ser sincero, mas de não usar o amor e muitas vezes ser agressivo, e aquela pessoa que está ouvindo, ela não entender aquilo que eu estou falando, porque ela é diferente de mim, e às vezes pode causar uma irritação, um problema. Eu tenho aprendido a perdoar essas pessoas. É uma reflexão que a gente inicia nessa madrugada, porque assim, no nível de convivência que nós temos hoje, aonde a fragilidade emocional ela tem pairado sobre a sociedade, é muito fácil as pessoas ficarem com raiva umas das outras. E quando a Bíblia diz que nós devemos aprender a perdoar as pessoas, é porque hoje é muito fácil nós queremos perdoar aquelas pessoas é, que é o meu filho, que é a minha esposa, pessoas que estão mais próximas, mas aquelas pessoas que estão um pouco mais distantes, eu guardo rancor por anos e anos e anos. E aí existe uma frase aqui que diz assim, ó, é melhor você ter razão ou você ter paz? Faça essa reflexão agora com você. É melhor você ter razão ou você ter paz? Muitas vezes nós queremos ter razão a todo custo. E essa razão que nós queremos ter a todo custo, muitas vezes não nos traz a paz, porque em meio a uma discussão, nós queremos estar certo. E esse estar certo pode ter problemas futuros, né? E o perdão, ele envolve a graça. O que é o perdão? O perdão é justamente para quem não merece. Porque às vezes nós podemos dizer assim, não, eu não vou perdoar essa pessoa porque ela não merece. Eu não vou perdoar ela porque ela não merece. Mas o perdão é justamente para pessoas que não merecem. Assim como eu e você, que somos miseráveis pecadores e não merecemos o perdão, a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Mas Deus, ele nos perdoa, ele é bondoso o suficiente para perdoar as nossas iniquidades, para perdoar os nossos pecados. Assim nós nos ajoelhemos e de forma sincera peçamos perdão a Deus pelas nossas falhas. Peçamos de forma sincera peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, e assim ele realmente irá pagar as nossas transgressões, né? A Bíblia, ela fala sobre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, né? Se nós formos ver, Davi fez muitas coisas que muitos de nós não fizemos. Se nós formos olhar, né? Porque assim, Deus, ele não quer saber se existe pecadinho e pecadão. Para ele tudo é pecado. Mas aos olhos do humano, né, nós temos a mania de classificar o pecado, se é maior, se é menor, né? Se as proporções dele a nível de escândalo na igreja são maiores ou são menores, né? Muitas vezes isso é determinante para certas situações. Mas se nós formos ver o que Davi fez, os pecados que Davi cometeu, aos nossos olhos foram grandes pecados. E são muitas coisas que nem eu e nem você fizemos, mas a Bíblia relata que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque havia, após o seu pecado, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. E ele entregava realmente o seu coração a Deus, pedindo perdão por aquilo que ele tinha feito. E quando nós realmente, de forma sincera, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, os nossos pecados são perdoados. Mas existe essa classificação que a Bíblia falou antes, que para esses meus pecados serem perdoados, eu tenho que aprender também a perdoar as outras pessoas, né? Aquelas pessoas que me ferem. Existe uma história de dois irmãos que eles fizeram o seguinte, aliás, que aconteceu o seguinte, um irmão, ele era bem organizado financeiramente, e o outro, ele tinha uma série de problemas financeiros. E o irmão estava passando por uma grande dificuldade. E ele chegou para o outro e disse o seguinte: meu irmão, eu estou passando por uma dificuldade financeira e eu gostaria de lhe pedir um dinheiro emprestado para que eu pudesse resolver esse problema. E aquele irmão foi e disse o seguinte: olha, eu tenho um dinheiro aplicado, tá certo? Eu não tenho nenhum dinheiro de reserva, mas eu tenho um dinheiro aplicado.
eu posso fazer o seguinte trato com você. Eu posso lhe emprestar o dinheiro e você fica, além de pagar o dinheiro, você me paga os juros do rendimento que eu teria se esse dinheiro tivesse aplicado lá. E o acordo foi feito entre os dois irmãos e o irmão retirou o dinheiro do investimento e emprestou para o outro. O que aconteceu foi que o irmão que pediu o dinheiro emprestado não pagou. Ele não pagou o dinheiro que ele pediu. E ainda fez o seguinte, e ele ainda saiu dizendo que o irmão que emprestou era ganancioso porque tinha emprestado dinheiro a ele e ainda queria os juros. Você já imaginou? Ainda queria os juros, né? E o que foi que aconteceu? O moral da história aí na situação. Esses irmãos, eles passaram simplesmente 6 anos, já faziam 6 anos que eles não se falavam, que eles não se falavam. E um dia, esse irmão que emprestou o dinheiro, contou toda a situação, né? Que tinha emprestado o dinheiro ao irmão, e esse irmão não tinha pago o dinheiro que ele emprestou e ainda estaria falando mal dele, né, por conta dessa situação de dizer que ele era ganancioso, né? E ele perguntou, falou com o pastor toda a situação e perguntou qual era a opinião do pastor em relação a isso. Sabe qual foi a resposta que o pastor deu para ele? Disse o seguinte: Você acha que o seu irmão ainda vai pagar esse dinheiro? Ele disse: Provavelmente não. Provavelmente ele não vai conseguir pagar. Então, assim, se você for esperar ele pagar, e como você disse que provavelmente ele não vai pagar, e já faz 6 anos que vocês não se falam, existe a grande probabilidade de ele não pagar mais, e você então vai passar o resto da vida sem falar com ele. Então, o meu conselho é o seguinte: perdoe a dívida do seu irmão. Diga a ele que aquele dinheiro está perdoado. Perdoe a dívida e perdoe também as palavras que ele falou a seu respeito, tá certo? E aquele irmão, aquele jovem, né, foi e disse assim: tá certo, pastor, eu vou orar a Deus e, né, vou pedir, e vou perdoar o meu irmão, né? Irmãos, e no final da história, aquele irmão, ele não só perdoou o irmão, mas pediu perdão a ele também, tá certo? Pediu perdão a ele. Mas aí o coração humano e egoísta, ele diz assim: mas eu vou pedir perdão à pessoa que ela que fez o errado? Não é assim que naturalmente a gente pensa, né? Porque essa é a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal. Ele diz assim: não, eu posso até perdoar, mas ele tem que vir me pedir perdão. A nossa natureza é essa. Mas a natureza espiritual, ela diz, né, que aquele homem deveria lá mesmo, ele não sendo culpado, ele pedir perdão ao seu irmão, né? Por todo aquele tempo que eles estavam ali naquela situação. Provavelmente aquele irmão, ele não tinha paz. Ele estava na razão. Irmãos, muitas vezes, é por isso que eu digo, é melhor você ter razão ou é melhor você ter paz, porque nós podemos ter razão. Em muitos momentos, você que está me ouvindo agora, você deve ter razão em diversas situações na sua vida por alguma falta que aconteceu com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão de sangue, com o seu irmão da igreja, né? Com o seu vizinho, com alguém do trabalho. Você pode estar na sua razão, né? Por aquela pessoa ter feito alguma coisa com você. Mas você está em paz? Você está vivendo bem com essa situação? Você chega em casa ou você chega na casa dos seus pais, seu irmão está lá e você tem que sair, ou então você sai ou fica aquela situação chata, aquela situação constrangedora, porque houve um problema e esse problema não foi resolvido. Ah, André, mais o meu irmão, mais o meu amigo, mais o meu irmão da igreja, mais o meu parente, mais o meu vizinho, ele não merece o perdão. Meu querido, meu irmão, mas nós não merecemos o perdão de Deus diariamente sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, porque nós erramos demais, nós somos pecadores. Mas, no entanto, Deus, ele perdoa os nossos pecados. Deus, ele apaga os nossos pecados. Deus, ele nos dá a oportunidade todos os dias da nossa vida ser renovada. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de uma nova história ser escrita. Aquela mulher que eu ouvi
ontem pela manhã lá no cemitério, ela não teve essa oportunidade. Ela estava lá sentada num túmulo, ela passou mal, a sua pressão ela ficou 5/7, se eu não me engano, foi o que a filha dela falou, e ela não teve uma oportunidade, a oportunidade dela talvez foi naquele momento ali que ela estava, mas se fosse um irmão seu, se fosse um tio, se fosse a sua mãe, se fosse o seu pai, que estivesse em um momento e de repente perdesse a vida, e você vai ficar com rancor pro resto da vida? Você vai ficar com esse sentimento de culpa por toda a vida, porque você teve diversas e diversas oportunidades de resolver algo que está mal resolvido e você não resolveu? Irmãos, Deus ele te convida a nessa manhã a mudar a sua vida e a mudar a sua história. Talvez você não tenha nenhum problema dessa natureza, está tudo bem com você, mas nós devemos estar preparados para situações futuras que possam acontecer. O rancor, ele é um veneno que eu tomo querendo matar o outro. Olha aí que frase. O rancor é um veneno que eu tomo querendo matar a outra pessoa. Irmãos, deixa eu ver aqui a hora. Existe uma história de uma mulher que ela estava vivendo com o seu esposo. O seu esposo, ele estava traindo ela, estava traindo. E aí foi o que aconteceu. Ele traiu aquela mulher, e aquela mulher, depois da traição, ele pediu perdão a ela, certo? Pediu perdão, né? E ela não perdoou, tá certo? Ela estava no direito dela de não perdoar? Sim, estava assim no direito, né, de não perdoar. Eu tenho um amigo, ele passou por uma situação dessa parecida. Na época a gente trabalhava juntos. Uma pessoa chegou para mim e contou a situação dele e da esposa, tá certo? A esposa o estava traindo, né? Só que a gente não tinha certeza, mas a história estava assim muito chegando a muita gente, né? E eu fui conversei com ele e disse, olha, eu não sei se é verdade, eu fui saber se era verdade, mas eu não soube. Mas eu vou lhe contar porque muitas pessoas já estão comentando, né? E aí a gente vai atrás para saber se é verdade. E ele pegou, apertou a esposa e ela contou que realmente tinha acontecido, né? Ele foi para mim, falou para mim que iria separar, né? E realmente eles separaram. Com um pouco mais de um mês, ele conversou comigo de novo. Esse rapaz não é da igreja, tá certo? Ele conversou comigo de novo e disse assim, André, eu tô querendo tal o meu casamento. O que é que você acha? Eu fui disse assim para ele, olha, você ama a sua esposa, né? Se você a ama, esse é o primeiro passo, que é importante. Agora tem um outro detalhe. Se você quer voltar e ter um casamento feliz, o que aconteceu realmente você tem que perdoar de verdade. E o que é o perdoar de verdade? É realmente esquecer e colocar isso, deixar uma página virada. E quando vocês brigarem, quando vocês passarem por uma situação complicada dentro do casamento, que esse assunto ele não venha a ser voltado, ele não seja colocado à mesa novamente, para que isso se torne um problema para o resto da vida na vida de vocês. E ele seguiu o conselho, eles voltaram, né, reataram o casamento, e hoje já faz mais ou menos uns 12 anos, né, que isso aconteceu, e eles vivem juntos, né, restauraram o casamento, vivem felizes, né, e estão juntos já faz mais ou menos uns 12 anos. Só que essa mulher, ela, da história, né, da primeira história, ela não perdoou o marido, tá certo? E aí eles se separaram. Depois da separação, ele tentou voltar para ela várias vezes novamente, pedindo perdão, e ela, com rancor no coração, não aceitou, né? Mas como eu disse, ela estava no direito dela de não aceitar, mas ela não aceitou o marido de volta. E ele, de muita insistência, né, pedindo perdão, né, que queria reescrever uma nova história, né? Ela não aceitou. E então, foi o que aconteceu. Aquele homem, né, ele foi viver a vida dele e conheceu uma outra mulher. E ele, depois que ele conheceu essa outra mulher, ele reconstituiu, né, uma outra família. Essa outra família, ele aparentava viver de uma forma feliz. E a sua primeira esposa, certo dia viu ele, né, com a segunda esposa, em um supermercado,
né? E ele estava lá, aparentemente muito feliz, né, com a sua segunda esposa, e ele estava agora com dois filhos com essa segunda mulher, fazendo as compras, os meninos ali brincando, né, aquela coisa toda. E ela ainda vivia com aquele rancor dentro do coração. O que foi que aconteceu? Ela, quando viu aquela cena, ela percebeu o quanto a vida dela era infeliz. E o perdoar dela não significava que ela tinha que voltar e aceitá-lo como esposo novamente, tá certo? Mas ela tinha que aprender a perdoá-lo. Ela, como uma mulher de Deus, como uma cristã, ela tinha que perdoar pelo que ele tinha feito. Mas entendam, o perdoar dela não significa ela aceitar ele como esposo novamente, mas o perdão ela tinha que dar. E ela vivia com aquela angústia, com aquele problema, né, por muitos anos, porque ela não aprendeu a perdoar. E o perdão ele causa dor, sofrimento e angústia na vida da pessoa. E aquela pessoa que não perdoa, ela é mais infeliz do que a pessoa no qual cometeu, né, aquele delito, né, a gente pode dizer, contra nós, tá certo? A Bíblia fala também, em outro fato, o seguinte, que Pedro, quando ele chegou até Jesus, falando sobre perdão, tá certo? Ele disse para Jesus o quê? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Né? A Bíblia diz que Pedro, Jesus falou, aliás, Pedro falou assim, 7 vezes? Por que que Pedro usou essa expressão? Por que que Pedro falou em 7 vezes? Pelo seguinte, naquela época, o judeu, tá certo? Ele tinha por característica ele perdoar as pessoas até quantas vezes? 3 vezes, certo? Vocês estão vendo, né? Pronto, perdoava 3 vezes. A pessoa cometia alguma coisa e perdoava 3 vezes. Pedro ele chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Por que que Pedro ele disse 7 vezes? Porque Pedro imaginou assim: não, eu sou o crente, tá certo? Eu sou o fiel adventista do sétimo dia. Porque as pessoas elas perdoam quantas vezes? 3. E eu perdoo quantas? 7. Tá certo? Então Pedro achava que estava sendo maioral, que estava sendo o cara, né? Na linguagem assim, bem popular, estava sendo o cara. Porque ele e não estava perdoando só 3, mas estava perdoando o dobro e ainda tinha um de sobra, né? Que era 7 vezes. No entanto, a lógica de Jesus ela é totalmente diferente da nossa. E Jesus disse: não, Pedro, não só simplesmente 7, mas 70 vezes 7. Só para nós entendermos o quanto ser cristão é viver na contramão do mundo. Porque enquanto as pessoas por aí elas não perdoam, enquanto alguns até perdoam, tá certo? Nós temos que andar a segunda milha, foi isso que a irmã Joana falou comigo ontem, né, irmã Joana? Temos que andar a segunda milha, tá certo? E perdoar, aprender a perdoar ainda mais do que as outras pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 32. Diz assim, ó: Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tá certo? Então, nós temos que ser benignos, compassivos, né? E aprendermos a perdoar uns aos outros, porque nós seremos, com certeza, mais felizes. Nós seremos pessoas melhores se nós aprendermos a perdoar uns aos outros. Eu preguei esse sermão em uma igreja e aí, quando foi no dia seguinte, uma irmã ligou para mim. Aliás, mandou uma mensagem, né? Mandou uma mensagem no WhatsApp. Disse, irmão, obrigado pela sua mensagem. Eu estava passando por um momento difícil e na família. E aí eu resolvi os problemas. Eu percebi, né, que eu tinha que tomar uma solução, que esse problema já estava se arrastando já por muito tempo
E quanto mais tempo passava, pior ficava. A situação ficava mais difícil. Eu pergunto a você, meu irmão, quanto tempo já faz, né? Repetindo o que eu já falei um pouquinho atrás, quanto tempo já faz que você tem um problema com alguém e não existe o perdão? Quanto tempo já faz que você vive na angústia, que você vive no sofrimento, por causa da falta de um perdão que você não tem dado para uma pessoa? Pela falta de perdão que está aí dentro do seu coração, angustiado, amargurado, tá certo? Porque você não aprendeu a perdoar. Jesus ele faz um convite nessa manhã para nós perdoarmos, para nós sermos mais perdoadores. Perdoar aquelas pessoas que nos perseguem, perdoar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, perdoar aquelas pessoas que às vezes nos ferem, né? Tem nos ferido, perdoar aquela pessoa que já nos feriu, que estamos passando pelo momento de dificuldade, tá certo? Deus nos convida nessa manhã a sermos diferentes, a darmos um bom testemunho, a sermos verdadeiros cristãos, e porque se for preciso pedir perdão, peça a ele, peça a ela, tá certo? Mesmo que aos seus olhos aquela pessoa é culpada, peça, tá certo? Porque se você pedir, uma grande mudança ela pode acontecer na sua vida, ela vai acontecer na minha vida, ela vai acontecer na vida daquela pessoa que você pediu perdão, porque não existe, irmão, nenhuma situação difícil que Deus não resolva. Que aos nossos olhos possam ser grandes, mas quando Deus age, quando Deus ele coloca a mão dele, a situação ela é resolvida. Aquela situação ela vai ser extinta, tá certo? E aí Deus ele vai habitar ainda mais no seu coração, você vai viver em paz, vai viver tranquilo, né? A sua igreja, os seus irmãos, na sua família, né? Vai ser um ambiente de amor e de paz. Amém? Então, nesse instante, eu convido aos irmãos para juntos para orarmos a Deus, né? E que essa mensagem ela possa ter penetrado no seu coração e que nós possamos sair daqui pessoas diferentes no qual nós chegamos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, eu não conheço o coração de cada um dos irmãos que aqui estão nessa sala, mas o Senhor sabes os porquês que tem acontecido na vida de cada um, as dificuldades que têm acontecido. Talvez nenhuma das pessoas aqui não tenha nenhum tipo de problema, mas que se vier aparecer, que o Senhor venha usar e limpar o coração de cada um para que nós possamos aprender a ser pessoas bondosas, aprender a ser pessoas compassivas e aprendermos a perdoar, assim como o Senhor tem perdoado as nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando essa sala de oração, na liderança do irmão Dileno, da irmã Joana, de cada um dos irmãos que tem comparecido. Que bênção sem medida continue sendo derramada na vida de cada um deles. Perdoa os nossos pecados, nós possamos ter um dia abençoado, que o Senhor venha seguir e estar à frente de todas as nossas ações, seja no trabalho, seja no lar, seja em qualquer canto que nós formos, na faculdade, né, enfim, que o Senhor venha estar à frente. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos semelhantes. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.